me contando assim, como é que é viver no Curió? A minha relação com o Curió, ela já é desde que eu nasci. Porque a minha primeira casa foi o Curió. Eu já morei em outros lugares, né, de Belém, outros bairros, mas eu cresci aqui. A família dos meus avós mora aqui. Então, assim, eu saí do hospital e minha primeira casa foi o Curió. E aí, eu conheço a grande parte da vizinhança, as primeiras igrejas que eu frequentei são aqui por perto. Tu já conhecia aqui pela frente? A Praça da Castanheira, sim. Quando eu era criança, eu sempre vinha para cá. Para ir para a igreja, eu passava por aqui. Cara, a minha avó foi professora daqui do bairro. Foi mesmo? De uma escola que se chamava Ruth Passarinho. Inclusive, é aqui ao lado quase. Então, assim, eu já passei por aqui tudo. Me traz nostalgia estar aqui. Porque lá da minha casa, antigamente, aqui as árvores eram muito grandes nessa praça. E aí, da janela, a gente via as castanheiras, assim, muito grande, parecia uma floresta, assim. Por isso que é o Centro Comunitário das Castanheiras? Das Castanheiras, exatamente. Então é muito nostálgico, assim, estar aqui. E dessa época, o que é que tu lembra, como é que era morar no Curió? Olha, amigos, colegas, brincar na rua, a gente sempre brincava na rua, né? Hoje em dia a gente não vê tanta criança assim na rua, faz muita falta, né? As crianças estão muito lá na tela. Mas na minha época era brincar de pira-se-esconde, elástico, enfim, a criançada ficava na rua. Então, assim, eu tenho muitos amigos até hoje dessa época, que são meus vizinhos, enfim. Ainda do Curió? Ainda do Curió, sim. Cara, que bacana. A gente veio conhecer primeiro o centro aqui, né? E já viu essa praça. Eu não sabia que existia essa praça aqui, né? A gente achou muito bonita, porque fica ao lado da igreja, para ali tem um posto, se eu não me engano. Um posto logo de saúde. De saúde. Poxa, que bacana. Isso. E dessa convivência, quais as memórias que tu traz do bairro que tu poderia compartilhar com o público? Eu tenho muitas memórias, mas assim, no caminho para cá eu vi pensando em uma que marcou muito a minha infância, que foi o seguinte. Quando eu era criança, aqui no Curió, tinha uma cultura de o Papai Noel passar em todas as ruas. É mesmo? Sério, isso foi muito mágico assim, na minha infância, porque acho que a vizinhança inteira se programava, se organizava para que o Papai Noel fosse num caminhão de rua em rua. E aí era uma expectativa muito grande na época do Natal, porque a gente sabia que naquele dia o Papai Noel ia passar. E a gente escutava ao longe o som do caminhão, e tinha uma banda atrás, que era a banda da igreja, que fica logo aqui perto. E assim, isso é muito nostálgico também para mim, porque eu tenho essa sensação, sabe, de esperar o Papai Noel passar na rua para entregar o meu presente. Que bacana! E assim, se você perguntar isso para qualquer criança, hoje adulto que morou aqui, todo mundo vai dizer a mesma coisa, assim, que esperava o Papai Noel passar, era muito mágico, assim. Cara, que só legal. No Curió, cara, só no Curió. Mas vem cá, além disso, se eu não me engano, foi com o Curió Tinga, foi no Curió Tinga que tu aprendeu a andar de ônibus? Exatamente, é mesmo? Foi. Dei um rolê aí como é que Belém. foi isso. Então, quando eu era criança, eu vivi essa experiência de passear por vários bairros de Belém sozinha, em um ônibus, Mas né? Com qual idade? Eu acho que eu tinha entre 7 e 8 anos. Caramba! E assim, fui esquecida no ônibus e tive que me virar sozinha. Mas graças a Deus estou bem, estou aqui hoje para contar essa história. Conta um pouco mais detalhada essa história, vai que a gente tem tempo. Tá, então, eu ia para aula de música, né? Eu comecei a estudar música muito cedo, com 7 anos. E nessa época, eu tinha saído do Carlos Gomes e tinha ido para uma outra escola de música da UFPA. E aí, ninguém poderia me levar, arranjaram uma pessoa para me levar. E essa pessoa se comprometeu em me levar para a escola. Tá. No caminho, a pessoa desceu do ônibus e eu fiquei sozinha no ônibus. E só fui me dar conta disso muito tempo depois, quando eu olhei para trás e não vi mais que a pessoa estava lá. E assim, o que me salvou nessa história foi que todas as vezes a minha mãe me levava de ônibus e ela me explicava o caminho. Ela me explicava a rota e eu ia prestando atenção por onde a gente passava. E aí, quando aconteceu de eu estar sozinha, eu soube me virar porque eu sabia aonde eu tinha que descer. Mas o ônibus já tinha passado de onde das minhas referências, do que eu conhecia. E aí eu entrei em desespero total no ônibus. Comecei a chorar e as pessoas me acudindo e o cobrador me perguntando o que tinha acontecido. E aí eu disse, moço, eu preciso descer em frente a um colégio tal. E aí o motorista já tinha passado muito. E aí ele pediu permissão para os passageiros para dar a volta, voltar tudo e me deixar exatamente onde eu sabia, para que eu pudesse descer e chegar em segurança na escola.
E foi o que aconteceu. Caramba! Aí da escola você... E aí eu fui pra escola, e aí a moça que estava comigo no ônibus tinha levado as minhas partituras. Aham. Porque eu ia fazer uma prova de piano na escola de música. E aí, quando eu cheguei lá, eu não pude fazer. Eu tive que explicar para a professora por que eu não podia fazer, que as minhas partituras não estavam comigo, que tinham sido esquecidas no ônibus. Caramba! E aí, remarcaram a minha prova e eu voltei para casa, porque eu sabia o caminho de volta, onde pegar o ônibus de volta. Com 7 anos? Com 7 anos de idade, sim. Caramba! Foi muito tenso. Chegou em casa? Cheguei em casa, estou bem. Ou tu acha que tu chegou na tua casa e tá morando com essa família até hoje? Não, eu cheguei na casa certa. Cheguei na casa Pô, certa. que Mas bacana. assim, foi... Eu acho que eu já contei essa história, acho não, tenho certeza que já contei essa história para você antes, mas o que eu quero ressaltar aqui é o seguinte, na minha época, as crianças elas tinham mais essa desenvoltura de se virar, Aham. sabe? E hoje em dia, às vezes, eu acho que por conta da tela, de ficar muito ali, enfim, em outro universo, as crianças elas não têm essa habilidade. E eu sou dessa época um pouquinho de que a gente tinha que se virar mesmo, a gente brincava na rua, conhecia as coisas, vivia um mundo mais externo, assim. Então isso fez parte da minha vida Com e fez bem certeza. pra mim.